Pois é, com enorme alegria que mais uma vez aqui, Obrigada. para satisfação da gente, nós vamos conversar com o Dr. Rubens Recupero, embaixador, ex-ministro, grande figura, escritor, intelectual dos melhores que a nossa pátria tem, ministro, que alegria. O senhor está bem, está se cuidando direitinho? Olha, na medida que se pode estar bem quando as coisas vão tão mal, né? Eu estou aguardando a segunda dose da AstraZeneca, né? Neste mês de maio. Mas, enfim, já tomei a primeira e vamos esperar que isso passe, né? Pois é, doutor Rubens, eu queria que o senhor nos ajudasse a ver como é que o Brasil, nesse momento, está sendo visto. A gente já tem conversado em outras oportunidades sobre isso, pelo mundo. Não é? Nós estamos numa situação assim que eu acho que o Brasil nunca viveu antes. O senhor aí, como uma pessoa assim, diplomata, ocupou vários cargos fundamentais, ministro do Meio Ambiente, ministro da Fazenda, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nações Unidas. Como é que o senhor vê isso tudo, doutor Rubens? Olha, Mário, não há dúvida que cada vez a nossa imagem tem ficado pior, né? E não somos nós apenas que dizemos isso, né? Para lhe dar um exemplo, na sexta-feira saiu um artigo grande no Washington Post em que se comparava a reação do mundo à pandemia na Índia, em cotejo com essa reação, ou falta de reação, ao que sucedeu e sucede no Brasil. Né? E o Washington Post mostrava justamente, né, que, no caso da Índia, há uma comoção mundial, né, uma mobilização. Né? Quando se assiste um noticiário da BBC ou da CNN internacional, uma das principais notícias sempre é o movimento da ajuda, os aviões que estão chegando dos mais diversos países, né? Os americanos que agora aprovaram mais 100 milhões de dólares em doação, né? E o artigo compara com o Brasil, né? O Brasil que, na verdade, você sabe, tem menos número de casos, mas, em tese, o número de mortes é bem maior aqui do que na Índia, né? Na Índia, as cifras oficiais são de 2.000 mortes por dia. Dizem que não expressa a realidade porque eles só dão os números dos que falecem nos hospitais, né? Mas, de qualquer forma, o número de mortes no Brasil, há momentos em que chegou a mais de 4.000 e, no entanto, não comoveu o mundo, né? Os americanos, por exemplo, continuaram numa atitude evasiva em relação às vacinas. Agora mesmo, o porta-voz do Departamento de Estado, quando pressionado por essa diferença, ele alegou que tinham dado alguma ajuda ao Brasil, mas lembrou aquela ajuda da época do Trump, que era o envio de hidrocloroquina, né? Que nós já tínhamos aqui, já tínhamos um depósito enorme, né? Então, você vê, Mário, e o próprio artigo diz isso, a diferença, segundo o articulista, e eu acho que ele tem razão, é que o presidente do Brasil fez uma espécie de esporte em insultar todo mundo, né? E insultou tanta gente que agora, numa hora de desgraça, ninguém tem reação de solidariedade conosco, né? Ao contrário da Índia, né? A Índia, todos querem ajudar, o Brasil continua, como já é um lugar comum dizer, mas não custa repetir, é um pária, né? Da comunidade internacional, né? E isso, como eu lhe disse, não somos nós apenas que notam, né? São os americanos, os europeus. Quer dizer, está acontecendo agora, Mário, o que nós dissemos, nós todos que observávamos isso, tínhamos predito desde o início, né? Que esse tipo de política que nós seguíamos, que era uma política de fazer inimigos, acabaria tendo consequências, né? Na hora que o Brasil precisasse, ou em matéria econômica, ou agora num problema humanitário, não há reação, né? Porque o Brasil deixou de ser um país simpático, né?
ele é visto como um país que você prefere esquecer, né? Maligno, né? Uma causa de problemas para o mundo. É triste, né? Porque eu acho que é a primeira vez na nossa história que nós ocupamos essa posição, né? Doutor Rubem, com a queda pela eleição do presidente Trump, havia uma expectativa de que houvesse uma mudança sensível na política externa brasileira. Houve a mudança do ministro das Relações Exteriores, que, aliás, até já não está mais tão silencioso, começou até a fazer algumas críticas ao próprio governo que ele ocupou, mas, na realidade, não houve nenhuma mudança significativa no nosso relacionamento externo. Esse novo chanceler, novo ministro das Relações Exteriores, para o senhor significa, por exemplo, a possibilidade de uma abertura maior em relação ao mundo? Eu acho que a mudança que houve, Mário, foi mais de estilo e de personalidade, né? O Carlos França, que assumiu, é um homem jeitoso, inteligente, ele tem esse dom de procurar as pessoas, né? De fazer amizades. Você vê que ele telefonou logo para o embaixador da China, né? Ele tem mantido boas relações com todos aqueles embaixadores que tinham sido agredidos no passado. Agora, o país não mudou porque não mudou a orientação do presidente, né? A substância não mudou, né? Você nota, nos últimos meses, nós tivemos duas mudanças que não são de desprezar. Uma, essa no Itamaraty, né, a substituição do Ernesto Araújo, e outra, até anterior, foi no Ministério da Saúde, né, pelo Marcelo Queiroga. Agora, embora esses dois tenham mudado um pouco a linguagem, e agora o discurso deles seja mais amistoso, você vê o outro dia o ministro da Saúde, quando falou com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, né, adotou um tom muito mais construtivo, né? Acontece que isso tem duas características. De um lado, foi uma mudança tardia, veio muito tardiamente. Eu digo isso tardia porque você vê, no caso da vacina, por exemplo, teria que ter mudado muitos meses atrás, quando ainda dava para comprar vacina. Agora o ministro quer comprar vacina, mas não tem, né? Quer dizer, tem uma coisinha ou outra que pode estar sobrando aqui ou ali, mas é tarde demais, nós estamos no fim da fila. Portanto, foi uma mudança tardia e muito incompleta, né? Incompleta porque atingiu dois ministérios, as personalidades, mas não a substância. E você vê, hoje em dia, grande parte, eu diria talvez 80%, da responsabilidade pela péssima imagem do Brasil é no meio ambiente. É meio ambiente e povos indígenas. Ora, isso não mudou em nada, né? Não mudaram nem as pessoas, nem as atitudes, né? Você vê que agora mesmo, no sábado, né? Não preciso ir muito longe, no sábado, na exposição do Zebu, o presidente declarou que ele tinha mandado reduzir a aplicação de multas pelo desmatamento para trazer paz e tranquilidade ao campo. Ora, isso significa premiar os criminosos, né? É a mesma coisa que você dizer, olha, eu não vou prender mais os bandidos porque eu quero trazer paz e tranquilidade à periferia, né? Então, vamos deixar que eles ajam soltos, né? Então, você vê, essa é a falta de credibilidade do governo, né? E as pessoas sabem disso, né? É claro que aplaudem o Carlos França, aplaudem o Queiroga, mas é muito pouco, né? Enquanto não mudar a atitude do presidente. E o presidente, como você vê, Mário, ele às vezes muda no discurso, mas não na ação, né? Por exemplo, a questão da pandemia, né? É claro que o discurso dele hoje não é mais aquele discurso duro de 8 meses atrás. Ele chegou até a fazer um pronunciamento por rede nacional,
falando na vacina, né? De vez em quando ele usa máscaras, mas é apenas de vez em quando. Na maioria dos casos, ele vai a reuniões sem máscara, ele promove aglomerações. Então, essa incoerência dos sinais, né? Esses sinais contraditórios, quando é contraditório, né? Porque no caso do meio ambiente não há nenhuma evolução, né? Você vê que o superintendente da Polícia Federal em Manaus, que denunciou o ministro do Meio Ambiente por causa daquela maior apreensão que já se fez, 200 mil metros cúbicos de madeira, né? Ele é que foi demitido, né? O ministro não teve nada, nem investigação, nem nada, né? Então, como você vê, isso que nós percebemos, o mundo exterior também vê, né? Por exemplo, esse artigo que eu lhe falei do Washington Post, quem escreveu é o correspondente deles no Rio de Janeiro. Então, ele está aqui no Brasil, ele está vendo as coisas, conversando com as pessoas, né? Infelizmente, eu não vejo muita evolução, porque para mudar seria preciso que o próprio presidente mudasse a sua maneira de ver as coisas, né? De ser, e mais do que isso, né? São os interesses dele, né? Por exemplo, por que ele declarou isso na Expo Zebu? Porque ele quer manter um bom relacionamento com esse setor que o apoia e que é favorável a destruir a floresta para colocar a pata do boi, né? No lugar da floresta. Então, aí, como você vê, é mais do que uma questão de convicção, é uma questão de interesse eleitoral, né? Ministro, mas no discurso que ele pronunciou nessa encontro promovido pelo presidente Joe Biden sobre o meio ambiente, foi tido, inclusive, por setores americanos como uma mensagem positiva, o início de alguma coisa positiva. O senhor concorda com isso ou não? Quanto ao teor do discurso, sim, né? Não se pode negar que ele mudou, né? O discurso. Ele disse coisas que nunca tinha dito antes, né? O compromisso dele de lutar contra a mudança climática, o compromisso de se esforçar para acabar com o desmatamento. Houve até gestos, né? Curiosos, né? Você sabe que, por exemplo, aquela promessa que ele colocou já na carta, antes do discurso, de que o Brasil terminaria com o desmatamento ilegal até 2030, essa promessa não é nova, porque ela já estava na proposta brasileira oficial do Acordo de Paris de 2015, mas ela tinha sido retirada em dezembro, quando o Ricardo Salles atualizou a proposta brasileira. Então, você vê, aí é que mostra a incoerência e a falta de credibilidade. Em dezembro, o governo retirou a promessa. E agora, 4 meses depois, voltou a colocar a promessa no discurso. O que é que mudou? O que mudou foi a eleição americana, né? Quer dizer, quando subiu ao poder o Biden, o governo resolveu voltar a fazer a promessa. Agora, ela não tem credibilidade, porque eles mesmos acabavam de tirar. E como você sabe, um dia depois do que ele prometeu, ele cortou no orçamento a verba do Ministério do Meio Ambiente, que já estava baixíssima, né? Mesmo no começo do governo dele, a verba do Ministério do Meio Ambiente era bem menor do que era no ano 2000, né? 20 anos atrás. Né? Isso sem levar em conta a inflação. Né? Agora, com esse corte pela metade, né? E depois houve um outro ato que você há de lembrar, né? Que o Ricardo Salles assinou uma portaria em que praticamente amarrou a mão dos fiscais, porque o fiscal só pode aplicar multa se ela for aprovada dentro do prazo de 5 dias pelo superintendente. Agora, você imagina um fiscal que está lá no interior do Acre ou do estado do Amazonas, isso praticamente é uma mensagem de dizer, olha, não crie problema, né? Porque você vai criar caso com o teu superintendente.
Então, os sinais todos são muito negativos, né? Não permitem acreditar. É um pouco aquela história, né? Você tem que olhar não o que ele fala, mas o que ele faz. E o que faz não é positivo, né? Para não ir muito longe, eu te dou o dado de desmatamento da Amazônia do mês de março, que é o mais recente que nós temos. Ah, Foi a pior devastação em mais de 10 anos. Você sabe que março, em geral, é um mês em que não há muita destruição, porque ainda é um mês de chuvas na Amazônia, né? No entanto, em março foram destruídas 840 quilômetros quadrados, um crescimento de 246% a mais em relação a março do ano passado. Então, isso indica o que é que está acontecendo agora, né? Não é no passado. O futuro, evidentemente, vai repetir o mês de março para pior, né? Porque agora começa a seca, né? A partir de agora é que o desmatamento cresce. Infelizmente, é difícil prever alguma coisa melhor, porque não está se vendo nenhum ato concreto, nem de mobilização do IBAMA, nem do ICMBio. O que se fala é em usar os militares. Os militares, o ano passado, estiveram lá, gastaram 10 vezes mais que o IBAMA e conseguiram resultados pífios, porque não são profissionais treinados, não conhecem os desmatadores contumazes, não sabem como agir naquela área, né? Olha, eu lhe digo isso não por ler jornal, hein? Eu fui ministro do Meio Ambiente, como você sabe, há 20 e poucos anos atrás, quando nós começamos a montar esse sistema do IBAMA, né? Eu sei que isso levou 20 e tantos anos para conseguir aperfeiçoar. E agora está tudo sendo jogado fora, né? ministro, o senhor acha que isso é uma questão de cunho ideológico mesmo? Existe um pensamento, uma ideologia, ou simplesmente é um governo atabalhoado que nem para isso ele consegue formular uma política coerente com o pensamento ideológico que ele possa ter? Olha, é uma mistura, sabe? Eu tenho a impressão que, de fato, as convicções que ele tem são convicções muito retrógradas, né? Mas é uma mistura, eu diria, não de atabalhoado, é uma mistura de convicção retrógrada com interesse, porque o grupo que o apoia nessa região é esse grupo que a gente pode chamar dos agrotrogloditas, né? Esses que querem destruir a qualquer custo. E você sabe que muitos são elementos criminosos, né? Porque muitos colocam fogo na floresta para depois reivindicar a posse de terras que pertencem ao patrimônio da União, né? Eles obtêm o título, você vê que para isso tem até um projeto que é chamado Projeto da Grilagem, né? Para permitir facilitar a obtenção de títulos, e aí eles vendem, é uma especulação imobiliária, né? Você sabe que não é verdade o que diz o Bolsonaro e o Salles o tempo todo, que isso é obra de pequeno agricultor, é o problema da miséria, né? De que eles não têm outra alternativa. Não é verdade. Os estudos mostram que o pequeno agricultor é responsável por menos de 7% da destruição. Isso por uma razão muito simples. Você sabe que para desmatar um hectare custa muito dinheiro. Chega a custar $2.000 por hectare. Então, o pequeno agricultor não tem $2.000, né? Onde é que ele vai comprar trator, vai abrir estrada, vai pagar trabalhadores para derrubar? Então, na verdade, é gente que tem dinheiro e que está ganhando com isso, né? São esses grileiros, os madeireiros ilegais. Você sabe que o madeireiro ilegal ele retira apenas o filé mignon da floresta, né? O ipê, por exemplo, né? O mogno. O resto ele deixa para secar, aí é mais fácil quando vem o incendiário, bota fogo, né? E também, hoje em dia, com a cotação do ouro, os mineradores ilegais, que também não são pobres garimpeiros, né?
As pessoas imaginam no imaginário popular o garimpeiro de serra pelada, o sujeito lá com a bateia. Não é isso. Eles têm maquinário pesado, né? Você sabe que eles desmontam as barrancas dos rios com jatos de água, de pressão, né? Então, é tudo gente que tem dinheiro, né? Tanto assim que eles têm até pistas de aeroportos, né? Aviões clandestinos, né? A polícia sabe onde eles estão, né? Não age porque não quer, né? Então, como eu lhe disse, é convicção e interesse, né? Porque é claro que essa gente apoia o governo, né? Vota por ele, dá dinheiro à campanha, controla a política local, né? É uma cadeia de coisas, né? E com isso nós vamos piorando, né? Você vê que também a nossa situação econômica é cada vez mais precária, né? Nós estamos com o pior dos mundos, né? Um país que não está crescendo e com o aumento da inflação, né? Você sabe que é um dos poucos países do mundo que não está crescendo agora, né? A recuperação no mundo inteiro está sendo muito vigorosa, né? Menos aqui, né? E aqui nós ainda temos um posto Ipiranga, ministro, que cada dia ele sai com uma melhor do que a outra, né? Hoje você tem que tomar cuidado e abastecer lá, porque vai receber água em vez de gasolina. Valeu, ministro Rubem Cooper, muitíssimo obrigado. Viu? É sempre um prazer ver o senhor bem, lúcido, tranquilo e forte. Não é? Com bom humor, né? Pelo menos a gente tem que vencer isso com bom humor. Há de passar, né? Como tudo passa, né? Há de passar. Exatamente. Né? Há de passar. Muito obrigado, bom dia. Felicidades a todos, viu? Até logo. Obrigado. Rubem recupero.